E aí, vamos estudar a lição? Super terça-feira, dia 3 de março, o conteúdo está esquentando cada vez mais porque estamos chegando ao texto polêmico. Você observa Colossenses capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 15, e por isso nós temos o tema cravado na cruz. É importante salientar o contexto. Paulo está lidando com os ensinos que misturavam práticas judaicas com tradições humanas. Práticas judaicas, circuncisão, as festas religiosas e sem falar nas tradições humanas que criaram de adorar os anjos e adorar com os anjos. E tais ensinamentos estavam sendo difundidos ali na igreja dos Colossenses. E Paulo está lidando com todas essas questões e logo no início do capítulo ele começa dizendo: temos que estar fundamentados em Cristo. A nossa religião tem que ser construída através de Jesus. É em Jesus que obtemos a reconciliação com o Pai. É o sacrifício dele que quitou as nossas dívidas, a salvação somente por intermédio dele. Paulo está centrado com esta mensagem aos Colossenses. Utilizou-se, inclusive, na lição de ontem, a metáfora da árvore para estarmos enraizados em Cristo. Se você não assistiu o conteúdo de ontem, dá uma olhada lá. Agora, observa que para entender os textos que estamos agora analisando, foram propostas algumas diferentes interpretações e elas nos conduzem a uma lucidez de raciocínio para entender que o escrito de dívida que foi cancelado na cruz não se trata do sábado da lei dos 10 mandamentos. A primeira coisa que precisamos considerar é que esse escrito de dívida cravado na cruz, que se refere ao texto bíblico, na verdade são acusações que haviam contra nós. Dá uma olhada em Colossenses capítulo 2, verso 14, e você vai perceber escrito de dívida como sendo acusações contra nós, ou seja, semelhante àquela inscrição que Pilatos colocou sobre a cruz de Jesus Cristo, ou seja, condenações contra nós, acusações contra nós, escrito de dívida. A outra coisa que você pode ter em mente sobre esse escrito de dívida é que se trata da lei cerimonial escrita por Moisés, que foi cravada na cruz. Deuteronômio capítulo 31, do verso 24 ao 26, fala sobre essa lei cerimonial. A lei cerimonial apontava para Cristo, uma vez que Cristo morreu, a sombra que era a lei cerimonial não precisou mais existir. Exemplo, o sacrifício do cordeiro. Então, por que sacrificar o cordeiro se o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, havia sido sacrificado na cruz do Calvário? Não há mais necessidade de sacrifício do cordeiro. A lei cerimonial foi abolida. O escrito de dívida acabou. Foi cumprido na cruz do Calvário. Agora note, quando havia o dia da expiação, por exemplo, dentro deste ritual do santuário, da lei cerimonial, todo mundo parava, era o último dia do ano, era o feriadão, ninguém fazia nada, era como se fosse sábado. Tal qual se guardava o sábado, também parava tudo no momento deste sábado cerimonial. Agora, se a cerimônia que apontava para a cruz não precisa mais acontecer, logo o sábado cerimonial também não precisa mais ocorrer. Este sábado cerimonial, que era o dia que parava tudo para o dia da expiação, então agora ele não tem mais necessidade de existir. O sábado cerimonial foi terminado na cruz do Calvário. Agora o sábado da lei moral existente nos 10 mandamentos, que é completamente diferente do sábado cerimonial, não existe argumentação bíblica que vale a pena considerar no sentido que ele deixou de existir. Claro que não. O próprio apóstolo São Paulo fala da importância dos mandamentos e ele nunca desprezou os 10 mandamentos. Se você olhar Romanos 7:7, ele vai definir pecado como sendo violação dos 10 mandamentos. Romanos 7, verso 7. A lei cerimonial apontava, entre outras coisas, além do que eu te citei, para a circuncisão. E Paulo está dizendo agora que o que vale é a circuncisão do coração, não simplesmente a circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão do coração. Dá uma olhada, Romanos capítulo 2, verso 28
e 29. Você vai observar que ele está falando do batismo, de uma transformação interior, remoção do corpo da carne. E aí ele cita o batismo por imersão, quando você morre para o mundo e ressuscita para uma nova vida. É o ato de descer das águas e levantar das águas através do batismo. Você vai perceber que essa palavra ordenanças se refere a decretos legais seculares. Dá uma olhada em Lucas capítulo 2, 1 e Atos 17, 7, que ordenança é uma palavra relacionada a decretos legais seculares ou eclesiásticos. E esse termo grego vai aparecer só mais uma vez nos escritos de Paulo, e ele está relacionado à lei cerimonial que servia como uma parede de separação entre judeus e gentios, e essa parede caiu por terra em Jesus Cristo. As leis cerimoniais praticadas pelos judeus não precisam serem praticadas pelos gentios, para que estes sejam aceitos por Deus, porque todos, judeus e gentios, são aceitos por intermédio de Jesus Cristo. Aí você percebe que a lei cerimonial, ou melhor, agora este escrito de dívida apresentado no texto bíblico, pode ser considerado também como a nossa dívida junto a Deus, que foi quitada por Jesus Cristo. Ou seja, pelo fato de eu ser pecador, isso significa que eu tenho uma dívida para com Deus, um escrito de dívida. E por que foi cancelado na cruz? Porque a minha dívida para com Deus foi quitada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Logo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E você quer usar essa beleza de mensagem para dizer que por causa disso não precisa guardar o sábado? Absolutamente nada a ver. É texto fora de contexto para virar pretexto para você argumentar o que quer. Paulo está falando das leis cerimoniais, do nosso escrito de dívida, nossa dívida paga na cruz, a cruz como sendo o cumprimento daquilo que as sombras do Velho Testamento apontavam, e a não mais necessidade da circuncisão, porque agora nós temos o batismo em Jesus. Esta é a mensagem clara do apóstolo São Paulo, e que eu e você possamos estar enraizados em Cristo. Ora comigo. Pai querido, obrigado por tua palavra ser tão maravilhosa e apontar que a nossa dívida foi paga na cruz do Calvário. Louvado seja o teu nome por tamanho privilégio. Muito obrigado em nome de Jesus.